Porque o Dharma ele é sempre relativo. O Dharma não é algo engessado. Ah, o que é o Dharma? É isso? Não, não é isso. Vamos pegar a palavra Dharma, por exemplo, em relação à Gita, está muito relacionada àquilo que deve ser feito e àquilo que precisa ser evitado, né? Digamos, em relação àquilo que precisa ser feito, a gente pode incluir essas ações que você falou aí. Comer, beber, ir ao banheiro, são coisas que, estando neste corpo, são ações que são imprescindíveis. Você não pode abrir mão delas. Porém, você pode abrir mão de outras ações que não precisam ser feitas, como aquelas ações que a gente estava falando, relacionadas ao acúmulo de determinadas coisas ou à repetição de determinadas experiências, para que você se sinta bem consigo mesmo. Então, essas ações são ações que a gente pode descartar, no sentido, elas são ações prescindíveis, ou seja, você pode abrir mão delas. Sem elas, você vai continuar sendo a mesma pessoa, isso não vai mudar. Agora, existem outras ações que mantêm você vivo. Então, você não pode abrir mão dessa vida relativa que você tem. Você precisa beber, comer, tomar banho, fazer xixi, fazer cocô, etc. Todas essas coisas são necessárias. Relativo, ele não existe sem aquilo que é o tal do absoluto. Então, o absoluto é sempre existente e a partir desse absoluto, o Bruno existe, todos nós existimos, a árvore existe, a montanha existe, né? Isso é o que existe a partir do absoluto. Então, o absoluto é sempre existente. O relativo está sempre mudando. A árvore vai viver, vai cair, vai apodrecer. Nós também vamos viver, vamos apodrecer, vamos deixar de existir como esses indivíduos que nós somos. Então, dentro dessa realidade relativa, que é a realidade que nós existimos como indivíduos, é o grande dilema de Arjuna, porque Arjuna acha que ele pode viver simplesmente do comer, beber, fazer xixi e fazer cocô, que é o que ele fala, eu prefiro renunciar e ir para um alto da montanha e que se dane tudo aqui. Então, Arjuna tem um papel dentro dessa realidade relativa, que é ser um guerreiro. Ele é um kshatriya, ele é um guerreiro. E qual é o papel do guerreiro? É fazer a guerra, não tem jeito. Ele quer fazer a guerra? Ele não quer fazer a guerra. Ele tentou, por todos os meios dhármicos, antes disso, resolver o problema, né? Então, a gente, pegando esse ponto da Gita, mas abrindo para um espectro maior, que é o Mahabharata, você tem que entender como é que ele chegou lá. Né? Como é que ele chegou na guerra? A guerra era a única solução? Não, não era a única solução. Ele tentou por A mais B. Ele pediu, olha, me arruma esse quinhãozinho de terra lá no quinto dos infernos para eu ser feliz. O primo dele deu? Deu, mas foi lá e queimou a casa dele. Ah, me dá um outro quinhão de terra lá num outro lugar. O primo dele deu? Deu. Só que ele foi lá e destruiu, tomou esse quinhãozinho de terra. E aí, nos últimos trâmites diplomáticos, o próprio Krishna vai lá na casa de Duryodhana e fala, olha, vamos botar panos quentes nessa história. Eles já falaram que, olha, só precisa de um quartinho ali nos fundos para serem felizes, não precisa dividir o teu reino todo, a tua riqueza toda com eles. E aí chega nesse ponto em que Duryodhana, tão petulante do jeito que ele é, manda prender Krishna. Fala, prenda esse cara. Você não pode prender um diplomata. Né? Se você vê qualquer seriado desse aí de Game of Thrones, Viking, sei lá, o mensageiro nunca era preso. O mensageiro não tem culpa, o mensageiro está simplesmente levando a mensagem. Mas ele é
preso a essa ideia de que ele sabe o que deve ser feito. E isso é uma coisa interessante, porque Duryodhana sabe o que deve ser feito. Ele conhece o Dharma. Só que ele deliberadamente fala, eu não quero fazer o que deve ser feito. Ele fica lá de birrinha, entendeu? Então ele manda prender Krishna. Então eles tentam, por todos os meios diplomáticos, fazer com que a guerra não aconteça. Até que chega um ponto no qual a guerra vai acontecer. Então, a gente tem que olhar ali na perspectiva do relativo e do absoluto de novo, que é, o relativo é, digamos, a guerra acontecer. Nós cumprirmos com os papéis que temos que cumprir nesta guerra, que Arjuna tem que cumprir. Mas o que é o absoluto dentro desse relativo, digamos? É que o Dharma, ou seja, aquilo que é justo para todos, seja estabelecido. E, desta forma que está acontecendo, neste exemplo, que é o Mahabharata, o que é justo para todos não está acontecendo, porque o que é justo nesta situação é que os Pandavas, ou seja, os 5 irmãos, também tenham um pedaço desse reino, que é deles por direito. Era do pai deles. Entendeu? Então, nesta situação, é necessário que você analise o Dharma dentro dessa situação. Porque o Dharma ele é sempre relativo. O Dharma não é algo engessado. O que é o Dharma? É isso? Não, assim a gente faz com as crianças, por exemplo. Ninguém gosta de dar bronca numa criança ou deixar uma criança de castigo. Mas se você não dá limites para essa criança, quando ela sai de casa e vai visitar o parente, ela sobe na mesa, joga comida para o alto, faz qualquer coisa. Não é o que você gostaria de fazer, dar bronca ou deixar uma criança de castigo. Mas é o que tem que ser feito. Então, dentro de cada situação, é necessário que você analise o que é o Dharma. O que deve ser feito para um bem maior. Entendeu? Então, eu posso olhar dessa forma, por exemplo, quando eu entro na minha prática de asana. O que deve ser feito em relação ao meu corpo para um bem maior dele? Eu vou forçá-lo ao máximo? Eu não vou forçá-lo nem um pouco? O que vai ser o melhor para mim? Entendeu? Então, eu tenho que analisar o Dharma sempre dentro da situação na qual eu estou julgando. Eu evito usar a palavra certo ou errado, porque certo ou errado é relativo, entendeu? Então, não existe o certo e o errado. Dharma e adharma. E ali você tem que ter esse discernimento para analisar as situações. Porque vão ter várias situações dentro da Gita que são adhármicas. Por exemplo, o próprio Krishna, antes de começar a guerra, ele se reúne com Arjuna e Duryodhana e fala para os dois, olha, um de vocês pode escolher todo o meu exército e o outro vai escolher só a mim. E eu, quando entrar na guerra, não vou tomar parte na guerra. Eu não vou eu não vou realizar nenhuma ação na guerra. Só que antes da guerra começar, Krishna já arruma uma treta, que é, ele vira para Kunti, que é a mãe dos Pandavas, e que também é mãe de Karna, que é um dos irmãos dos Pandavas, que eles não sabem que é irmão deles, né? E que está do outro lado do campo de batalha. E Karna, ele tem alguns amuletos, digamos assim, que são os brincos que ele veste. E se ele está usando esses brincos, ele é invencível. E aí Krishna vira para Kunti, que é a mãe dele também, e fala assim, olha, Kunti, se eu fosse você, antes da guerra começar, eu ia lá e contava para Karna que você é mãe dele. E, além disso, pediria para ele de presente os brincos que ele tem, porque Karna tem um voto na vida dele de dar tudo aquilo que pedem. Tudo aquilo que é pedido a ele, ele dá. Ele não recusa. Então, Krishna já sabe. Vou pedir para a mãe dele pedir esses amuletos. Porque quem que vai recusar o pedido de uma mãe? Ele já está se metendo na guerra. E aí o que acontece? No dia que Kunti vai lá e fala para Karna que ele é filho dela, e que, por consequência, todos os Pandavas são irmãos dele,
cara, ele desmorona emocionalmente. Ele já entra na guerra ferrado emocionalmente. E, além disso, ela ainda vem e pede, olha, você podia então me dar esses brincos? E ele mesmo fala para a mãe, mãe, eu sei o que você está fazendo. Você está tirando toda a minha armadura, todas as minhas defesas, porque você não quer que eu vença essa batalha. Então ele já vai ferrado para a batalha. E por que Krishna faz isso? Porque ele sabe que Karna é mais forte do que Arjuna. Arjuna não tem a menor chance contra Karna. E aí na guerra acontece uma outra treta, que é, enquanto Arjuna está batalhando ali contra Karna, cada um na sua carruagem, Krishna mexe ali uns pauzinhos mágicos e a carruagem de Karna atola na lama. E segundo as regras da guerra, quando a carruagem do adversário está atolada na lama, você não poderia atacá-lo. Só que o que Krishna fala? Krishna fala para Arjuna, aproveita agora que ele está atolado e mete-lhe uma flecha, porque é a chance que você tem de matar ele. E Krishna se mete na batalha. Então, o que é Dharma? O que é Adharma? É relativo. Pelo bem maior, já que ele entende que Arjuna não tem capacidade de vencer Karna nas condições de temperatura e pressão normais, ele dá uma roubadinha, ele dá uma trapaceadinha no Dharma. Entendeu? E tem outros exemplos que aparecem como Yudhishthira. Yudhishthira tem um voto com a verdade, né? Yudhishthira nunca mente. Só que lá, para uma determinada altura da guerra, eles precisam matar Drona. E Drona é o professor, foi quem ensinou a todos eles as artes da guerra, as artes de batalha. Só que Drona é invencível. Drona é muito forte. E passam dias e dias que Drona está matando todo mundo do exército dos Pândavas. E aí, depois que o horário comercial de guerra acaba naquele dia, os Pândavas resolvem fazer uma visita para Drona. E aí vão lá na tenda de Drona, no exército adversário, que nesse momento todo mundo podia conversar de boa, não tinha nenhuma treta. Vão lá perguntar para Drona, Drona, você realmente é o máximo, cara, você está matando todo mundo, não tem como te matar, a gente tá vendo isso, mas dá uma dicasinha aí pra gente, como é que a gente te mata então? Como é que a gente acaba com você? E aí Drona fala, olha, para me matar, realmente, só se não houvesse mais sentido na minha vida. E todo sentido que existe na minha vida é ver o meu filho, Ashwatthama, vivo. Então, eu digo para vocês que, para me matar, teriam que matar Ashwatthama. E aí, eles voltam lá para o exército deles, pensando na vida, e falam, cara, como é que a gente vai matar, então, Ashwatthama? Porque Ashwatthama também é super difícil de ser morto. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos matar um elefante e vamos dar ao nome de Ashwatthama para esse elefante. E aí lá, no meio da batalha, a gente mata esse elefante, a gente vai ter matado então Ashwatthama, não estamos mentindo, e a gente grita, Ashwatthama morreu. Beleza, então acontece isso, eles matam o elefante, e aí lá no meio da batalha gritam, Ashwatthama morreu, Ashwatthama morreu, Ashwatthama morreu. E aí Drona fica super preocupado, e aí vira para os Pandavas, no meio daqueles milhões de pessoas no campo de batalha, não sabe onde Ashwatthama está, mas ele sabe onde Yudhishthira está, e fala assim, me traga Yudhishthira aqui na minha frente, e eu quero ouvir dos lábios de Yudhishthira, esse que tem um compromisso com a verdade, que Ashwatthama morreu. E aí Yudhishthira vai lá, obviamente não quer quebrar o voto que ele tem com a verdade, mas tem que quebrar o voto por um bem maior. E aí ele sussurra, né? Ashwatthama morreu. Ashwatthama morreu. Ashwatthama morreu. E aí, no meio daquela bagunça toda, daquele barulho todo de batalha, ele sussurra, Ashwatthama morreu, Drona lê ali os lábios dele e fala, realmente, se o Yudhishthira está falando, é porque é verdade. Na hora que o Yudhishthira fala, ele baixa a guarda e cortam a cabeça de Drona. Então, você vê como tudo é relativo, né? Depende da situação na qual você está metido.